Conforme a hora, o dia, a oportunidade para poder chegar e adentrar aí no ar. Bem-vindos à minha casa, bem-vindo a todos vocês que têm acompanhado diariamente e periodicamente o seu direito à informação. Exatamente o que você ouviu, direito à informação. Vamos que vamos entreter. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Dê o seu like, o seu joinha. Vamos aí, diariamente e periodicamente. Vamos compartilhar. Levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos aí, acerca do artigo 442 da CLT. Consolidação das leis trabalhistas, acerca dos deveres, das obrigações, dos direitos dos empregados e empregadores do Brasil. O contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. O artigo 442-A vai preconizar, para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Trata do quê? De um acordo de caráter privativo, bilateral, das duas partes, consensual, que houve o consenso, sinalagmático, cumulativo, do tipo de adesão de trato sucessivo e oneroso. A relação de emprego se consolida por meio do vínculo jurídico que liga um empregador a um trabalhador. Para entendermos, está concentrados no artigo 3º da CLT, especificadamente a tal subordinação e a ineventualidade, remuneração e pessoalidade, que vai nos comprovar a existência desse vínculo de emprego. O trabalhador torna-se empregado, consequentemente protegido por um contrato de emprego, e terá garantido todos os direitos constantes da legislação trabalhista. A maioria das pessoas que lidam com o direito do trabalho denomina-se a relação jurídica entre empregador e empregado, contrato de trabalho. Tal expressão foi consolidada pela lei, pela doutrina majoritária, mas trata-se de um termo impróprio, senão teremos a seguinte verdade: todo empregado é um trabalhador. Já pensou na resposta? Todo empregado é um trabalhador? Sim, todo trabalhador é um empregado? Não. Todo trabalhador é um empregado? Não. Um sargento que cumpre um contrato de adesão ao Estatuto Militar com o Exército é um trabalhador, não é um empregado. Um servidor público que cumpre um contrato de adesão no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, por exemplo, de acordo com a Lei 8.112 de 1990, com a Administração Pública Federal, é um trabalhador, não é um empregado. Um contabilista autônomo que cumpre um contrato de prestação de serviço com o seu cliente é um trabalhador, não é um empregado. Um cabeleireiro, por exemplo, é um trabalhador ou é empregado? Ele é um trabalhador. Um parlamentado, deputado federal, senador que, como mandatário, representa seu estado no Congresso Nacional, é um trabalhador, mas não é um empregado.
Um cardiologista que cumpre um contrato de assistência médica com seu cliente é um trabalhador, não é um empregado. O empregado que cumpre um contrato de emprego em uma empresa é um trabalhador e, por consequência, um empregado. Concluímos que contrato de trabalho é um contrato de atividades, classificando-se como um gênero que comporta várias espécies, por exemplo, serviço militar, serviço público, prestação de serviço, profissional liberal ou de emprego. Então, o legislador do texto consolidado deveria ter definido esse contrato, o artigo 442. Assim, contrato individual de emprego é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Contrato tácito é aquele que decorre de fatos em regras informais. Por exemplo, se alguém que constantemente e com certa periodicidade limpa um jardim particular, mesmo sem pedido do dono, mas com concordância tácita desse, ajuizar a ação trabalhista pleiteando os salários, certamente o proprietário do jardim será condenado a pagá-lo até além do 13º, férias, horas extras e todos os créditos resultantes de uma relação de emprego, caracterizando a existência de um contrato tácito de emprego. O contrato expresso pode ser verbal ou por escrito. Se você contrata um serviço sem ajustar nada por escrito e a pessoa desenvolve aquela atividade combinada, caracterizou-se um contrato verbal de emprego. Já o contrato escrito é aquele que é mais comum a CTPS, que é a carteira de trabalho da Previdência Social, assinada, e a ficha ou livro de registro de empregados apontados, lembrando que a existência de termo próprio, contrato de empregados, não é necessário. Entretanto, dentro desse viés, exigido por lei, em determinados casos, como por exemplo o contrato de trabalho temporário, de acordo com a previsibilidade da Lei 6.119 de 1974, e no aprendizado. Todavia, o contrato individual de trabalho é aquele realizado entre o empregador e o empregado. Caso necessário, a contratação de vários empregados para o desenvolvimento de uma tarefa em conjunto, por exemplo, uma orquestra para tocar música em um clube, caracterizar-se a existência de um contrato individual plurimo, mais conhecido como contrato de equipe ou comandita de mão de obra. Entretanto, o contrato coletivo de trabalho não existe no Brasil. Trata-se de um modelo adotado em países em que não há regime estatutário, ou seja, em que o Estado não interfere nas relações de trabalho com uma legislação semelhante à nossa CLT. As regras são estabelecidas por meio de acordo entre as partes interessadas, patrões e empregados, de forma negocial e sem a presença do Estado. Por exemplo, o contrato em nível coletivo é outra modalidade, sempre convalidado pelas representações sindicais, na forma de acordo ou convenção coletiva de trabalho, conforme veremos nos artigos 616 e seguintes da CLT. O sistema de cooperativismo no Brasil é regido por Lei 5.764 de 1971. É essencial que seja montado sob a egíde dessas regras. Trata-se de espécie de sociedade em que os cooperados devem unir-se para criar métodos e formas de trabalhos em conjunto, visando ao bem do sistema de cooperativismo, para o qual resolveram empenhar-se, bem como redistribuindo tarefas e lucros entre seus membros de acordo com os objetivos alcançados pelo sistema. O legislador inseriu o quê, cara? O tema no parágrafo único do 442 da CLT. Indevidamente, pois se trata de uma norma heterotópica que não se afigura pertinente, consolidado,
de acordo com o comando legal. Enfim, considerando esse erro cometido, vamos analisar então a questão desse vínculo empregatício. Cooperativados não pode requerer o vínculo com a sua própria cooperativa, pois delas são membros integrantes e, como tal, sofre com os riscos que aquela atividade pode lhe impor. Essa é a interpretação semelhante às condições expostas pelo artigo 2º da CLT. Para aqueles que carregam consigo o caráter forfetário da relação de emprego. Quanto ao vínculo entre o cooperativado e a tomadora de serviço da cooperativa, também invariável na medida em que é considerado um prestador de serviço e não um empregado daquele cliente. Entre mentes, cumpre-nos salientar que a Justiça do Trabalho estará atenta aos casos em que se caracterizam os elementos da relação de emprego que marcam a condição de empregado, como subordinação, pessoalidade, remuneração e eventualidade, os quais podem estar mascarados e presentes na relação de cooperativismo, mas observado pelo princípio da primazia da realidade. Quanto à experiência exigida na contratação, com o Instituto de Gerar Emprego, a CLT proíbe aos empregadores exigir tempo superior de 6 meses no mesmo tempo de atividades aos candidatos a emprego. Tal prerrogativa se coaduna com a previsão legal exposta na Lei 11.644 de 2008, que visa proteger os candidatos do rigor dos processos seletivos. Observe-se que o cumprimento desse comando legal só será possível mediante denúncia dos próprios interessados diante da comprovação do fato por meio de norma expressamente consignada pelo processo seletivo das empresas envolvidas. Fica claro que se trata de medida preventiva que impedirá tal prática. Acredita-se pelo aculturamento dos interessados e não nas prerrogativas da ordem contratual. O artigo 442b. A contratação do autônomo, cumpridas por esse todas as formalidades legais, com ou sem exclusivas de forma contínua, ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3 da CLT, terceiro da CLT, incluídos pela Lei 13.467 de 2017. A lei oferece condição de contratação de trabalhadores autônomos, exigindo tão somente que essas atividades sejam formalizadas por contratos específicos de prestação de serviço com a emissão de recibo de pagamento de autônomo ou emissão de nota fiscal. Tal mudança, na verdade, se traduz num novo diferencial para as empresas que desejam contar com o profissional liberal, técnicos especializados e até mesmo com motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros e demais trabalhadores de outras categorias reguladas por leis específicas em atividades compatíveis com o contrato de autonomia, se o empregador evitar o que? As características do vínculo de emprego com subordinação, habitualidade, pessoalidade e remuneração, com imposição o quê? De dependência econômica, que poderão remeter o regime de autonomia à condição de empregado prevista na onde? No artigo 3º da CLT. Em consonância com a portaria 349 expedida pelo Ministério do Trabalho em 23 de maio de 2018. A portaria 349 de 2018, em comento, vai nos assegurar que não caracteriza a relação de emprego previsto no artigo 3º da CLT o fato de o autônomo prestar serviço apenas a um tomador de serviço, considerando a natureza do regime de autonomia para atividades desenvolvidas com ou sem exclusividade. Portanto, entende-se que o autônomo
poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores que não exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho e garantir a possibilidade de a oferta demandada pelos contratantes com a garantia de aplicação de cláusula de penalidade, se houver previsão contratual. A Justiça do Trabalho sempre condenou a pejotização, ou seja, a contratação de serviços praticado por profissionais que obrigam a figurar na relação de trabalho como pessoa jurídica para evitar a caracterização da relação de emprego. Ocorre que, sem a tradição de promover uma leitura moderna dessa filosofia de trabalho, e acostumada a interpretar que as atividades praticadas com habitualidade e pessoalidade, remunerada e até mesmo subordinadas, são típicos disfarces para evitar ou mesmo fraudar o vínculo empregatício, seja um desafio para todos os envolvidos a possibilidade de as empresas passarem a contratar mão de obra sob o regime de autonomia. A observação quanto a se evitar controle e subordinação sobre esse tipo de mão de obra, bem como possibilitar que os autônomos atendam outros clientes com pulverização de fonte de renda e que não se exija frequência sistemática para convertê-las em cobrança de resultados, sem dúvida, podem ser essenciais para a perfeita harmonização dessas relações de trabalho com a exegese expressa na lei e decisões judiciais de plantão. Vê-se que tal mudança poderá servir como uma excelente oportunidade para a geração de novas oportunidades de trabalho e, consequentemente, amadurecidas das relações de trabalho no país. O artigo 444, vai nos trazer e dizer o que significa. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, contrato de trabalho, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Ao mesmo tempo, está falando de trabalho, e ao mesmo tempo, também poderíamos pensar em emprego. Vai depender do ponto de vista de interpretação da exegese. Entretanto, nobres senhores, todo contrato a prazo determinado fixado deverá ter uma motivação extra, que o seu prazo seja previamente fixado. Exemplo de uma empreitada, projetos técnicos ou serviços programados com tempo certo para se desenvolver, os hotéis ou parques temáticos, que funcionam somente em tempos de férias, e os contratos de experiência que trazem em sua natureza o sentido de provar alguém na função, visando adaptá-lo ao serviço que será desempenhado por diante. O contrato a prazo determinado da Lei 9.606, 9.601, de 98, tem identidade própria e não segue o quê? As condições previstas no parágrafo 2º do artigo 443 da CLT, como também os artigos 479 e 480 do mesmo referido diploma. Vai nos trazer aqui a modalidade contratual que vai procurar beneficiar as empresas que pretendem admitir mão de obra temporária por 2 anos, dentro dos limites percentuais permitidos pela legislação, isentando a empresa contratante de encargos na rescisão, bem como reduzindo recolhimentos institucionais, por exemplo, de 8% para 2%, o depósito do FGTS na conta vinculada dos empregados que forem contratados por esse sistema. Quanto à figura do contrato intermitente,
passa a figurar como a nova modalidade trazida ao mundo jurídico pela Lei 13.467 de 2017, a contratação de pessoal em regime sazonal, poderão se concretizar mediante a utilização de mão de obra que atue tão somente nos períodos que a demanda é pujante e sempre regido pela legislação do trabalho vigente. Nesses casos, a admissão segue a rotina regular e só haverá paga salarial e reflexos decorrentes dos períodos em que o empregado prestou seus serviços. Na ociosidade não haverá trabalho e, por consequência, não resultará em obrigações para as partes contraentes. Nos hotéis de veraneio, por exemplo, os empregados poderão ser convocados às vésperas das férias ou referidos prolongados e nesse período estarão sob os efeitos da relação de emprego e protegido pela legislação trabalhista vigente, inclusive com assinatura de CTPS. Nos demais períodos em que não houver atividades, estarão livres e não haverá caracterização de tempo à disposição, ou quaisquer tipo de vinculação empregadista. Os obreiros poderão optar por não seguir nas atividades. Quando convocados, também se obrigam-se a comparecer, caso expresse seu interesse em atender à convocação pela qual se comprometerem a atuar naquele período estipulado. Esse regime de trabalho intermitente e sazonal obriga ao empregador cumprir todos os trâmites de admissão e dispensa do empregado com respectivo pagamento correspondente ao período laborado e sem ônus decorrente da rescisão de contrato de emprego. O artigo 444 nos traz a seguinte referência: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes desinteressadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões de autoridades competentes. O que importa, o artigo 444, seja o registro definitivo da caracterização do direito do trabalho como um ramo do direito privado. Vê-se isso pela possibilidade de negociação de horas extras na razão de 70% sobre o salário. Por exemplo, figuração do direito do trabalho como ramo do direito privado e impossibilidade de negociação do valor de um IPTU. Em contrapartida, a figuração do direito tributário como ramo do direito público, assim diz o artigo 444 da CLT, poderá haver acordo entre as partes sobre qualquer matéria trabalhista, por exemplo, acrescer para 30%, um adicional noturno para 100%, abono de férias, enfim, as partes têm liberdade de acertar seus interesses, cumprindo, porém, um contrato mínimo estabelecido pela legislação do trabalho. Entretanto, assim também poderemos verificar um contrato mínimo estabelecido pela legislação do trabalho. Assim também é prática do direito civil, em que há em seu código regras mínimas para o casamento, contratos de locação e compra e venda, registros de pessoas, sucessão, etc. Entre patrões e empregados, as regras serão livres, e só será necessário que sejam cumpridas as exigências mínimas trazidas pela CLT em seus artigos 922. A Lei 13.467 de 2017 trouxe ao mundo jurídico a premissa de que o negociado poderá superar-se diante do legislado. Porém, é necessário considerar que essa liberdade de negociação está restrita ao respeito aos comandos legais fixados na Carta Constitucional, a nossa mãe. Caso haja interesse de negociar a jornada do trabalho, esta transação poderá estender ou reduzir horas de trabalho sob a tutela do regime de horas extraordinárias ou de compensação.
Jamais alterará a fixação das 44 horas semanais e 8 horas diárias para mais ou para menos. Por diante, as negociações sindicais que dão aso aos acordos e convenções coletivas de trabalho poderão estipular normas que ultrapassem os limites da lei e que permitam às categorias maior flexibilização das relações de trabalho sem ofender a Carta Magna Constitucional. Trata-se de um passo decisivo da legislação trabalhista como padroeira do desenvolvimento e do empreendedorismo, com o fito de valorizar o que é livre negociação e gerar mais condições para que os empregadores possam se ajustar à realidade do país, sempre sujeitos a crises sociais e econômicas. Por outro lado, poderá caminhar na direção de precarização do trabalho se não houver consciência e respeito entre os negociadores, empregados e empregadores, com relação aos pontos essenciais que prevêem garantias à saúde do trabalhador. A liberdade de que trata a lei estará sendo monitorada pelo Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho. Esse trio, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho, é como seguisse a doutrina do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. Nessa conjunção, uma única pessoa, digamos que, por mais que haja essa distinção, mas poderemos dizer, uma única pessoa relacionada ao direito do trabalho. O artigo 445, o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observado a regra do 451. No parágrafo único, o contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. 90 dias. Em todas as oportunidades em que o contrato por prazo determinado suceder em um período inferior a 6 meses, outro contrato por prazo determinado haverá caracterização sua indeterminação de prazo. O prazo máximo de duração de um contrato a prazo determinado é de 2 anos. Além desse limite, os contratos se tornarão a prazo indeterminado. Outros contratos de experiência, espécie de gênero, contrato a prazo determinado, têm duração de 90 dias no máximo. O artigo 447, na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato verbal, esta se presume existente como se tivesse estatuído os interessados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimação. Como dizia Malatesta, o ordinário se presume e o extraordinário se prova. Fica ressalvado a presunção de veracidade e as condições estipuladas entre as partes contraentes são aquelas abalizadas pela Carta Magna da CLT e leis adjacentes. O artigo 448, a mudança na propriedade, na estrutura jurídica da empresa, não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. A simples alteração da razão social de uma empresa, por exemplo, da Varig Viação Aérea de Sociedade Anônima para BOL Linhas Aéreas, Sociedade Anônima, jamais afetará os direitos trabalhistas dos empregados, bem como a possibilidade de mudança do sócio ou do tipo de gestão. Nesse caso, enquadra-se a sucessão de empregados previsto também pelo artigo 10 da CLT. Jamais, por exemplo, a empresa de frigoríficos Sadia, se migrar para Friboi, JBS ou outra entidade ou empresa de pessoa jurídica, os direitos trabalhistas não serão prejudicados. O artigo 448-A, caracterizada a sucessão empresarial,
ou de empregadores previsto nos artigos 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregadores trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. No parágrafo único, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. A Lei 13.467 deu outra redação ao texto anterior e caracteriza com a correção a sucessão de empregadores que, na verdade, melhor tradução, o espírito que prevê a própria exegese do artigo em comenta. Independente de estarem envolvidas empresas que, numa tratativa sucessória, se alternam no comando de pessoa jurídica. Concentra-se aqui a questão na relação de trabalho que terá o novo empregador com o empregado que seguiu sob a egide do mesmo contrato de emprego anteriormente fixado. A responsabilidade, resta claro que o empregador que passou seu negócio só assumirá prejuízos futuros decorrentes da relação de emprego pretérita, caso tenha concretizado a negociação por meio de fraude ou agido com claro objetivo de desvirtuar-se da aplicação da lei. Ao sucessor, ou seja, quem adquiriu a empresa, caberá a responsabilidade sobre o passivo trabalhista passado ou atual. Essa é a real interpretação do texto do presente artigo sobre os casos de alterações na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa. O artigo 449, os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho. Subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. No parágrafo único, na falência, constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos aos empregados e a totalidade das indenizações que tiveram direito. E no parágrafo 2º, havendo concordata na falência, será facultados aos contratantes tornar sem efeito a rescisão de contrato de trabalho e, consequentemente, indenização, desde que o empregador pague no mínimo a metade dos salários que seriam devidos aos empregados durante o interregno. A Lei 11.101 de 2005 fala de recuperação de empresa. Alterou sobremaneira o texto consolidado. Por outra lei, foi alterado o texto consolidado acerca entre falência e recuperação de empresa. Numa interpretação de caráter, podemos ter uma visão